Olá, boa noite, caros ouvintes. Estamos começando mais um programa Pedro Cotrim Convida pela Rádio Cabocla FM 107.3, a top da região. E temos aqui quem está comigo hoje? Eu mesma, Débora Zanetti, como todas as... De 15 em 15 dias nós estamos juntos. Às quartas-feiras nós estamos juntos por aqui. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o Edinho Baffi, que veio falar sobre um assunto que está super em alta agora, né? Política, comunicação, estratégias. Inclusive, recentemente ele lançou este livro, né? Qual foi o dia do lançamento mesmo, Edinho? 22 de fevereiro. 22 de fevereiro. Campinas, na Livraria Leitura, no Shopping Dom Pedro. Shopping Dom Pedro. Ótimo. O nome do livro é? O X Eleição, Comunicação e Estratégias. Então, enquanto o nosso amigo Dedé está colocando no ar, né? Vamos Isso falar mesmo. dos nossos patrocinadores? Vamos lá, seu Pedro. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Só um minutinho. Laundromate Arthur Nogueira, Flowers e Chocolate, Marx Lanchonete Pizzaria, Didio Churros. Também temos... E o Rios Motel, seu Pedro? Não vamos mexer no Rio Motel. Tá em reforma. Tá em reforma. Hidra Piscinas e Lazer, que inclusive viu o Rogério hoje. Tô vendo bastante Rogério aqui. Você sai Nogueira, o Rogério tá por aí. Louco. E também, nessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o bingo, né, seu Pedro? Exatamente. Ação entre amigos lá do Lar Renascer. Pode falar aqui um pouquinho sobre o bingo? Pode. Vamos lá. Ação entre amigos, o valor da cartela é R$25. Qual é o prêmio, seu Pedro, que eu não estou vendo aqui? Você não tem o prêmio? Vamos ver o prêmio. Não, esse é outro prêmio. Esse é outro bingo? É muito bingo. Estamos cheios de bingo. Não é bingo, é ação entre amigos. Não Ação fala, entre... vamos ser presos. Tudo bem, seu Pedro. Ação entre amigos do Lar Renascer acontecerá nesse dia 24 de março, às 15 horas, no Salão de Festas, atrás da Escola Cardona. Rua 24 de outubro, número 1452. Mas qual que é o prêmio? O prêmio? Eu não tenho, eu perdi as cartelas. E seu Pedro, será que na arte que o seu Pedro me mandou tem? Vamos ver. Na arte tem. Eu acho que na arte não tem, não. Vê vamos ver, vamos descobrir, né? Vê. Pedro Cotrim. Não tem não, seu Pedro. Não tem, mas o prêmio é em dinheiro. O prêmio é em dinheiro? É em dinheiro. Tem 1.500, 250, 250 e 500 e R$1.000. Muito bom, hein? E aqui temos o outro, que é o Festival de Nossa Senhora Aparecida. Isso. Nossa Senhora Auxiliadora 2024 aqui. O prêmio 6.500 em dinheiro, hein? 6.500 esse aí, opa. Dá quase a comprar um iPhone. 50% de entrada. Dependendo do iPhone. Os iPhones caíram de preço, seu Pedro? Caiu. Tá Não sei se vocês perceberam, mas é uma breve queda aí. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Edinho Baffi. Tem aqui uma breve apresentação sobre ele. Só um minutinho que eu já vou encontrar por aqui. Ela faz a lição de casa. Edinho Baffi é formado em jornalismo e pós-graduado em segmentação editorial na PUC Campinas, tem MBA em marketing pela FGV e é Professional Coaching Certification pela Sociedade Latino-América, SLAC. SLAC que fala? Isso. Em seus 23 anos de carreira, esteve à frente da comunicação de administrações públicas de diversas cidades do estado de São Paulo. Além disso, foi coordenador de várias campanhas eleitorais vitoriosas de prefeitos e deputados. Esse é Edinho Baffi. Edinho Baffi, de onde você é? Eu nasci em São José do Rio Preto. Certo. Onde eu morei até os 17 anos, quando eu saí para fazer o curso de jornalismo na PUC Campinas. Que legal. Em 1997. Então, minha família é toda de Rio Preto. Eu estudei, na época, até o terceiro colegial em Rio Preto. E aí saí de lá para fazer a faculdade em Campinas, o curso de jornalismo. Que bacana. E como que surgiu o seu interesse pela política? Como que a política começou aí na sua vida? Desde cedo. Eu nunca tive dúvida em seguir a carreira de jornalismo, porque meu pai era repórter fotográfico, né, jornalista, fotógrafo, e então eu tive influência direta dele. Sempre recebia os amigos em casa, para os churrascos,
as festas de aniversário e os amigos todos jornalistas. Então eu desde cedo acompanhei aquelas rodas de conversa falando sobre política, jornalismo, comunicação. E não tive dúvida em escolher a carreira de jornalismo. Tanto a influência do meu pai foi muito forte, que meu irmão caçula também, Guilherme, fez a faculdade de jornalismo, atua profissionalmente como jornalista em Rio Preto. Então é uma família de jornalistas. Que bacana. E você já foi candidato alguma vez ou não? Não. Meu trabalho está exclusivamente ligado à área de comunicação pública, que é o trabalho que eu faço em prefeituras, especialmente no campo da assessoria de imprensa, que sempre tem o objetivo de melhorar a relação entre governo e sociedade por meio dos veículos de comunicação, né, da relação com jornais, portais, rádios, revistas, TVs, e em período eleitoral, né, ano de eleição, por meio do marketing político. E esse ano, 2024, é ano de eleições municipais, né, em todo o Brasil. Esse ano pega fogo. E quando foi assim a virada de chave de vou sair do jornalismo tradicional para seguir o jornalismo mais assessoria de imprensa? Olha, é uma pergunta boa. Eu saí da faculdade, na verdade, e já caí direto na assessoria de imprensa. Eu entrei na faculdade com 17 anos, em 97, e no último ano de faculdade eu tive um convite, uma oportunidade para fazer estágio, uma indicação de um professor da faculdade, no jornal de Olambra. Então bacana. Isso no ano 2000, há 24 anos. E então eu morava em Campinas e passei o ano de 2000 fazendo o estágio no Jornal da Cidade em Olambra. Então foi o único período que eu trabalhei numa redação de jornal, porque logo em 2001, no início de 2001, eu recebi o convite, na verdade, do então prefeito de Olambra, que estava iniciando seu segundo mandato, que ele pediu uma indicação para o jornal local, que era o jornal que eu trabalhava, que ele queria contratar um assessor de imprensa. Então o prefeito de Olambra na época era o Celso Capato. Certo. E ali ele estava iniciando o seu segundo mandato, ele já havia sido prefeito de 93 a 96, o primeiro prefeito de Olambra. E quando ele iniciou o segundo mandato, ele quis ter em sua equipe a presença de um profissional de assessoria de imprensa. Então ele pediu a indicação para o jornal e o jornal me indicou, falou: olha, tem um profissional que acabou de se formar, gosta de política, gosta de jornalismo, então achou que o meu perfil era adequado. Foi então que ocorreu a indicação e já saindo da faculdade eu entrei direto na assessoria de imprensa e nunca mais saí. Eu fui 8 anos o assessor de imprensa da Prefeitura de Olambra nas duas gestões, na segunda e terceira gestão do então prefeito Celso Capato. E aí de lá eu tive experiências em outros municípios, com outros prefeitos, mas o começo foi... E todo esse período eu continuei morando em Campinas. Então eu ia de bem Campinas. Próximo também, né? Pertinho. Perto, então eu ia todo dia para Olambra e voltava. E foram, incluindo o primeiro ano no Jornal da Cidade, foram 9 anos em Olambra profissionalmente. Então quase a primeira década aí de formado, eu atuei exclusivamente em Olambra. Depois eu tive inúmeras outras experiências. Então você não teve muito tempo naquele jornalismo hard news, correria, isso aí não teve tanto tempo então. Eu caí direto na redação, na assessoria de imprensa, mas ao mesmo tempo eu descobri que, diferente do que muitos na época falavam, a assessoria de imprensa naquele momento não era uma área tão natural dentro do jornalismo. Existia até um certo preconceito, você é assessor de imprensa, não está na redação, mas eu descobri que o assessor de imprensa trabalha muito, especialmente na área pública. Sim. Porque às vezes você está num veículo de comunicação, tem escala de plantão, final de semana, trabalha um, folga outro. Assessoria de imprensa não. E ainda mais uma estrutura, uma cidade menor, você em 2001, então eu era o único profissional dentro da assessoria de imprensa. Não tem dia, não tem hora. Não, e foi assim 24 horas. E foi assim durante 8 anos. Caraca! Né? E isso também
foi muito importante para a minha formação profissional na área do marketing político, porque eu não executava apenas assessoria de imprensa, não era só o contato com os veículos, não era só a produção de um release, escrever um texto para enviar para o jornal de uma matéria, de uma ação que a prefeitura estava executando. Eu passei a desenvolver redação publicitária, a fazer faixas, escrever discursos. Então, aí eu me apaixonei pelo marketing político, a comunicação institucional, e eu sempre, desde quando eu saí de Rio Preto, o meu objetivo era trabalhar em redação. Mas as portas que se abriram foram outras, foram diferentes do que você imaginava. E aí, mas eu fui muito feliz e sou muito feliz pelas escolhas que acabei fazendo, né? Porque o jornalismo ele tem várias vertentes, né? Cada um segue ali, na verdade, o que se sentir mais à vontade, né? Porque o jornalismo você pode trabalhar com hard news, tem jornalista que gosta de trabalhar mais na questão de jornal, uma coisa mais, matérias um pouco mais longas. Tem aquele jornalista que é mais rádio, cada um, né, segue ali um caminho. Então você foi pro caminho do assessoria de imprensa. E eu acho assim, eu trabalho já são 23 anos de carreira, então essa primeira década, né, esse primeiro momento da minha carreira foi mais sozinho do ponto de vista de dividir o trabalho, mas ao mesmo tempo me trouxe uma carga de experiência extraordinária, porque eu precisei me desenvolver em áreas que a própria faculdade de jornalismo não oferecia. Sim, então, para fazer uma faixa, a lógica do texto é diferente do texto jornalístico. Tem que ser mais objetivo, sim. Direto ali no... persuasivo, linguagem popular, são vários, né? E aí eu trabalhando com um prefeito que já com muita experiência, que já tinha sido e também muito exigente, fez com que eu evoluísse ainda mais, né? Então quando eu entro na assessoria da prefeitura de Olambra, eu tinha apenas 21 anos. Era um jovem. Eu saio com 29, né? 8 anos depois, com 29. E com uma carga de experiência extraordinária. O Celso puxa mesmo. Quem conhece o Celso sabe que ele é muito exigente e puxa. Tem muita experiência. Não, um prefeito que foi 4 vezes prefeito em 2 cidades diferentes. Foi também vereador, né? Foi subprefeito em São Paulo. Então, eu tentei absorver o máximo de conhecimentos possível. E certamente muito do que eu vivo hoje eu construí diretamente nesse primeiro momento da minha carreira. Você teve contato com o Celso, que teve muita experiência, e isso te trouxe muita experiência também, né? Com certeza, com certeza. Porque quando você tem a oportunidade, você é muito jovem, sai da faculdade, você traz uma carga de conhecimento, você traz um acúmulo de conhecimentos, mas a prática, a gente brinca, né? A teoria na prática é outra. Completamente diferente. Saiu cheio de teoria e sem prática, né? O dia a dia, né, é diferente. Então, realmente, foi um momento muito importante para que eu vivesse tudo que eu vivi depois. Até tem uma pergunta interessante aqui, ó, vamos lá abrir do Jornal Digital Regional. Como é trabalhar com tantos veículos de comunicação ao mesmo tempo? Você tem que trabalhar com todos, né? Rádio, TV, site e tudo mais, né? Vou dar um abraço pro Roberto. O Torrecilhas é um amigo, um profissional de comunicação também, está sempre acompanhando. Obrigado pela pergunta. E é um aprendizado permanente, porque você tem, como você bem colocou, né? Você tem vários campos de conhecimento dentro da comunicação. O universo da comunicação ele é enorme, muito vasto. Então, quando você tem a relação com o profissional de rádio, é um tipo de relação, profissional de TV. É importante que o profissional que está na assessoria de imprensa compreenda o funcionamento e a dinâmica de cada veículo, de cada meio de comunicação. Então, se ele quer vender uma matéria para a TV, ele tem que... Vamos falar uma assessoria de imprensa de uma prefeitura. Sim. Ele está vender, entre aspas, né, quando ele quer emplacar uma matéria, um release, chamar o veículo para cobrir determinado assunto. Se é TV, ele não pode esquecer que TV é imagem. Sim. Isso. Então, rádio já é diferente, né? Não tem imagem. Aí o jornal impresso também é uma outra dinâmica, o portal de informação. Então, o profissional de comunicação, de assessoria de imprensa,
ele precisa compreender a natureza de cada meio de comunicação, né? E ao mesmo tempo aperfeiçoar o relacionamento com os profissionais. Eu sempre digo para os profissionais que trabalham comigo, a assessoria de imprensa é servir. Servir no seguinte sentido, é ponte. O assessor de imprensa ele está entre o prefeito, o governador, o presidente da República ou o vereador na Câmara e o veículo de comunicação, o repórter, o produtor. Então ele precisa, e muitas vezes é um fogo cruzado, porque você tem de um lado o agente político bravo, insatisfeito com alguma publicação que o jornal fez, sim, ou que a rádio fez, o portal, e do outro o repórter que você tem que saber levar, porque se você não tomar muito cuidado, essa relação muitas vezes ela é explosiva. E uma imprensa contrária ao governo é bem complicado, né? Sim. Eu acho que o papel do assessor de imprensa é justamente ele está ali com um único objetivo: construir uma boa relação, sim, entre o veículo e o órgão público. No caso, né, seja uma prefeitura, seja também... Ou a mesma lógica na iniciativa privada. Quem contrata uma assessoria de imprensa tem como objetivo melhorar a sua relação com os veículos de comunicação. Sim. Não tem outra finalidade. Sim. Eu brinco que não é o assessor de imprensa que tem que brigar com o repórter, muito pelo contrário, ele tem que mostrar para o repórter que existem muitos desafios no dia a dia de uma administração pública, que às vezes o questionamento que é feito de manhã, a resposta não chegou à tarde, mas não por má vontade do assessor de imprensa, é que existe uma burocracia interna, você tem que apurar. O assessor de imprensa também tem um papel de exercer como um repórter dentro de uma organização. Ele tem fontes internas, ele precisa buscar essa informação, ele precisa apurar, ver o que é fake news, o que é real, né? Exatamente. Então, assim, você tem uma responsabilidade muito grande, porque quando você passa uma informação para o veículo, essa informação tem que ser correta. Você não pode passar uma informação que você não tem certeza dela, né? Então, esse é um papel muito importante. E você também, né, como assessor de imprensa, independente se for prefeitura, o governo ou empresa privada, você está representando aquela empresa. Então, se você falar alguma coisa errada, você pode prejudicar, claro, a empresa que você está trabalhando, né? Com certeza, você pode criar uma crise. Sim. É melhor esperar para enviar a resposta e ter uma resposta correta, concreta, do que, né, correr e depois ter que falar que... Retratação, correção. Sim. Né? Então, é sempre muito... E às vezes a dinâmica interna não é tão rápida. Não é eficiente. Né? Você tem que, muitas vezes, validar com o jurídico, você tem um questionamento referente à Secretaria de Educação ou à Secretaria de Saúde. Dependendo do questionamento, ok. É simples, objetivo. Dependendo, não. Então você tem que ter essa preocupação, esse zelo pela informação. Agora, existem profissionais e profissionais. O bom assessor de imprensa trabalha para aproximar agente político, sim, com certeza, sim, dos veículos de comunicação. Né? Existem profissionais que já querem brigar com o veículo. Né? E eu falo muito, a capa do meu primeiro livro, Comunicar com Estratégia Faz a Diferença, eu lancei ele em 2014, então há 10 anos. É um assessor de imprensa numa ponte, e de um lado um batalhão de repórteres e do outro lado um político. Porque esse é o papel do assessor de imprensa no exercício de um mandato público, né? Seja na esfera municipal, estadual ou nacional. Ele tem que buscar o consenso, o equilíbrio. É claro que muitas vezes não é possível. É claro que muitas vezes você também tem um repórter mal intencionado. Tá? Sim. Você tem que ter aquele feeling para identificar realmente qual é a pergunta que quer fazer. Existem bons e maus profissionais. Sim. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Né? Então não quer dizer que o repórter sempre está correto, não quer dizer que o assessor de imprensa sempre está errado. Agora, tem que entender o bom assessor de imprensa que o ponto final na história é dado pelo repórter. Seja ele o repórter de vídeo, de TV, seja ele de rádio, seja ele do jornal. Site, sim. E
avaliar se de fato vale a pena comprar uma briga que muitas vezes é desnecessária. Perder tempo com uma coisinha. E gerar uma implicância no repórter que está na redação. Ele às vezes engole seco uma situação, mas depois ele vai falar, eu vou pegar na curva, né? É que assim, existem informações que não tem o que inventar, né? Vamos supor um exemplo. Você está com falta de água no bairro. Só que aconteceu uma ruptura de um lugar lá, por isso está sem água no bairro, certo? Não tem o que você inventar numa história dessa. Falta de água. Acabou a água no bairro, porque teve uma ruptura de um lugar ali e tal. E é isso, o cara não tem como fantasiar alguma coisa. Essa é a informação, né? Claro. Existe. Às vezes a informação chega... O que acontece? O assessor de imprensa sempre tem que buscar a informação na fonte de origem. No caso, se é um questionamento relacionado à falta de água em uma determinada região da cidade, ele tem que procurar internamente o DAI, o SAI, dependendo de como que é em cada cidade, né? Enquanto essa resposta não chega, por mais óbvio que pareça, ele não pode pode se posicionar, porque ele pode. E se de repente não for aquilo que é imaginado? Aí pode se queimar ali, né, com uma informação então, assim, errada. E aí ele vai ser cobrado internamente pela estrutura administrativa. Então ele não pode levar uma informação que não esteja validada pelo setor competente, seja saúde, educação, saneamento básico, assistência social, qualquer área que seja. Eu digo assim, mas ainda mais nessa questão que você disse, né? Que você passa e é a última palavra do repórter. Só que ele não tem como aumentar alguma coisa se o que está acontecendo é aquilo, né? Você tem os dados técnicos, você tem a informação completa. É claro, né? Quem sabe que o jornalista às vezes quer dar uma floreada, né? Quer dar uma floreadinha ali. É que depende, né? Se é um programa que tem um microfone, aí existe uma matéria objetiva, factual, existe opinião. Eu acho que é isso. Sim. E aí depende de como que essa relação é construída. O repórter, o assessor responde objetivamente. E de repente há uma deturpação dessa resposta, vai gerar ruído. Né? Vai gerar um imbróglio envolvendo assessoria e jornalismo. Eu sempre opto, é uma característica de quem me conhece, eu tento evitar ao máximo conflito, porque eu acho que esse não é o papel do assessor de imprensa dentro de uma administração pública. Ele tem que realmente dar a resposta quando ele tem a resposta. Muitas vezes ele não tem, então não pode inventar. Não pode. Né? E respeitar o trabalho do veículo, da redação, do produtor. Agora, ele também tem o direito de ter algumas estratégias. Isso faz parte do dia a dia, né? Estratégias de comunicação. Sim. Então mas é um campo de conhecimento muito aí, de profissional muito desafiador no dia a dia. Não é fácil ser assessor de imprensa, não. Eu imagino, são muitas coisas que você precisa lidar ao mesmo tempo, coisas adversas, nunca aconteceu isso, como que eu vou lidar, como que eu vou fazer com que as coisas realmente aconteçam do jeito que é para ser. Exato. E principalmente porque você tem a questão política. Nenhum prefeito gosta de ser criticado, nenhum vereador gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser criticado. Falou boca de trombone. Isso é verdade. Falou boca de trombone e acabou. Ninguém. Agora, a crítica, e aí ela atinge diretamente a vaidade do gestor público. Nossa. Muitas vezes ela é justa e muitas vezes ela é injusta. Sim. Então, eu acho que é sempre importante o assessor de imprensa ter a serenidade, né? Se ele percebe pontos de tensão numa relação com um veículo de comunicação, né? Seja rádio, TV, portal de informação da internet, seja qual veículo for, ele não adianta, não é sempre que o veículo vai dar a matéria positiva. Existe do outro lado o leitor, o telespectador, claro, que espera uma cobertura imparcial, isenta. Então essa é uma relação que tem que ser permanentemente aperfeiçoada. O que acontece? É natural também, às vezes um prefeito apanha muito, né?
e ele resolve não falar mais. Então é ruim para todos. Então também tem que pensar na forma como essa crítica é colocada, porque a crítica de maneira ostensiva, intensa e muitas vezes não tão bem fundamentada, ela pode ter um efeito com que o agente político, no caso o prefeito, pense duas vezes se ele vai falar com o veículo ou não. Falar, já que eu estou tomando porrada de manhã, de tarde, de noite, independente de qualquer coisa, eu não vou falar mais. E aí é ruim para o veículo de comunicação, é ruim para o jornal, é ruim para o portal, é ruim para a TV, porque o prefeito é a maior autoridade do município. Sim. Né? Então ele é fonte de informação interessante. Quando o prefeito fala, o morador quer ouvir. Porque às vezes ele tem uma expectativa do anúncio de um investimento na saúde, no transporte, na educação. Então eu acho que o equilíbrio é muito importante. É importante respeitar o papel da imprensa e é importante também respeitar o papel do agente político. Porque ser candidato não é um ato qualquer, não. Precisa ter coragem para ser candidato. Viu, Débora? Pedir voto é algo desafiador. E a democracia só existe porque existem homens e mulheres com coragem de se expor, de entrar na vida pública. É preciso respeitar muito o candidato a vereador, o candidato a prefeito. E a gente vive num país que a classe política é permanentemente atacada. De todos os lados, de todas as formas. Não tem jeito. E isso não é saudável para a democracia, porque não há outro meio de melhorar a vida das pessoas que não seja por meio da política. Não há. Negar a política é sempre a pior escolha. Negar a política, a pessoa que não quer entender sobre política e fala, a política é suja. Não, a política ela é necessária, né? Para tudo. Sem política, as regras são necessárias, as leis, a política, é tudo muito importante. Um ponto muito forte, né? É você saber em quem você vai votar. Você vê, você falou, né? Claro que às vezes o cara também tem cara que vai ali para se aventurar, né? Mas tem cara que tá ali que é sério. Claro. O cara quer entrar, o cara quer fazer acontecer, o cara quer mudar a cidade. O cara não quer só entrar para fazer número ali. Foi bem importante que ele falou que se expor é um ato de coragem. Claro. Em todos os aspectos. A gente está se expondo aqui, né? A gente se expõe, a gente que está na rádio, a gente está se expondo. Eu, como influenciadora digital, estou me expondo. Quando você participa de um concurso, de uma eleição, você está se expondo. É preciso coragem. Então, vamos dar um outro exemplo. Quando eu fui candidata a Miss Arthur Nogueira, é preciso coragem. Não é todo mundo que está disposto ali a receber críticas, né? Porque você está ali se expondo, vão ter pessoas que vão gostar de você e pessoas que não vão gostar. Eu vejo que eu falei isso pro meu pai hoje. Falei, pai, antigamente todo mundo só falava coisas bonitinhas lá no meu Instagram pra mim. Eu postei um vídeo lá esses dias que vieram muitos elogios, mas veio muita crítica. E é preciso saber lidar. Nem todo mundo tá preparado pra entrar. Nem todo mundo vai te apoiar. Pra entrar na política. Sim, ali, claro. E receber patada. Porque vai ter muitas pessoas que de forma verdadeira ou não vão dar tapinhas nas suas costas, te apoiar, e tem pessoas que vão não vão te incentivar, vão falar mal de você, vão fazer críticas verdadeiras ou vão inventar as coisas. É preciso estar preparado. E assim, a partir do momento que a pessoa se candidata a vereador, a prefeito, a presidente, você está exposto a tudo, né? Você tá ali porque tem muita gente, como você disse, vai ali para se aventurar. Sim. Mas muita gente tá assim, olha, não estou contente com isso e eu estou aqui para buscar melhorias para minha cidade, para o meu estado, para o meu país, né? Sim. Olha, é muito bem colocado. É exatamente isso, viu? Acho que uma excelente análise. E aproveitando, a política tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. Assim como no meio empresarial, tem muita gente ruim e tem muito empresário bom. Sim, com certeza. Essa história de que só na política tem gente ruim, não é assim. Que é só no serviço público que tem gente ruim, não.
essa é a maior bobagem que existe, é o maior equívoco que existe. O que tem de empresa que dá calote, que não paga imposto, que sonega, então tentam criar a todo instante, a todo momento, como se o mal do Brasil, ou nós estamos aqui no Brasil e temos que falar da nossa realidade, é o político, a política e o serviço público. Sim. Não, você tem gente boa e gente ruim, pessoas comprometidas e oportunistas em todos os campos da sociedade. Com certeza. Na iniciativa privada, no ano passado nós tivemos um caso emblemático de um gigante do varejo que quebrou, deixou um monte de credor. E se fosse na política? Né? Então, e eu lembro que o termo usado naquele momento, ninguém falou de roubo, de desvio, falou inconsistência contábil. Né? Tipo, então, quando no universo público, a canetada é mais pesada. Sim. Né? Sim. Então, mas o que é importante é que esse ano é ano de eleição e, naturalmente, como eu disse, ser candidato, ter a coragem de ir para as ruas pedir voto, né, é um ato que precisa ser reconhecido. É claro, você tem bons candidatos, candidatos mais preparados, outros nem tanto, candidatos mais experientes, outros nem tanto, e aí compete ao eleitor fazer a sua análise. Eu falo que é o maior equívoco e um erro dizer que o brasileiro não sabe votar. Geralmente quem não concorda com o voto do eleitor é quem aparece atrás das pesquisas ou perde a eleição. Sim. Exatamente. É papo de fracassado, né? Exato. Não. Ou perde a eleição. Manipular a eleição, é assim que funciona. A gente olha que arrogância de quem fala que o eleitor não sabe votar. O eleitor não sabe votar na visão de mundo dele. Porque ele acha que o eleitor tem que ter a mesma visão que ele. Sendo que cada um vive uma realidade diferente. É isso Sim, que eu ia falar. cada um busca por algo isso. diferente. Eu vou votar em tal pessoa porque eu acredito que ela é capaz de lutar por isso, por aquilo, né? Por isso que tem tantos candidatos, né? Para que cada um escolha o que é melhor, assim, pensando em si e pensando na sociedade. Principalmente essa parte das realidades é um ponto muito, muito forte de ser tocado. Exatamente. Porque assim, o cara que tem, né, uma vida mais confortável, melhor, ele tem um pensamento para votar. Claro. O cara que é mais humilde, que tem mais necessidade, ele tem uma visão de mundo diferente. São dois mundos diferentes. Porque são necessidades e expectativas diferentes. Exatamente. São as classes. Eu digo sempre, o candidato que quer vencer a eleição, ele precisa, antes de tudo, identificar quais são as necessidades e expectativas do eleitor. O que são necessidades? Aquilo que o eleitor precisa imediatamente, aquilo que é imprescindível na vida do eleitor. Então, saúde. O filho ficou doente, não dá para esperar. Ele tem que ter atendimento imediato. Vaga na creche, vaga na escola, são necessidades básicas. Ruas, água na torneira, água no chuveiro, água na cozinha, lá na pia na hora de lavar a louça. O eleitor precisa, né? O eleitor, a eleitora precisa. Agora, são necessidades imediatas. Expectativas, aquilo que o eleitor deseja, sonha. Ele sonha que o filho dele faça a faculdade que ele não conseguiu fazer. Então não é uma necessidade imediata, mas é um desejo. Porque ele sabe, é um sonho, porque ele sabe que se o filho tiver acesso ao ensino superior, a chance desse filho se transformar como cidadão e ter mais oportunidades é bem maior. Então, quando o candidato identifica as necessidades e expectativas do eleitor e da eleitora, ele consegue informações relevantes, estratégicas, para construir um discurso que conecte ele diretamente à realidade local. Eu sempre falo e repito, eleição municipal é totalmente diferente da eleição para o governo do estado ou
para a presidência da República. É mais difícil a eleição municipal, é muito difícil. Porque o que importa na eleição Exatamente. municipal são os problemas locais. Sim. Sim, eu estava até esses dias conversando com o Henrique, né, que a gente estava falando da diferença das eleições presidenciais para as eleições municipais. Assim, o poder, vamos dizer assim, até os partidos, eles influenciam de forma diferente. Seja, o poder do prefeito, ele é ali para a cidade, do presidente ele é maior. Então, assim, a diferença no poder de escolha é diferente. Claro. Existe uma máxima também que eleição municipal, eleição para prefeito, eleição de síndico. Quem cuida melhor da minha cidade? Exato. Quem vai cuidar melhor da minha cidade? Esse é um Né? pensamento E diferente, e muitos apostam no apoio de A, de B, Lula, Bolsonaro, e a influência local é totalmente diferente. Porque o que importa para o eleitor são os grupos. Candidato de tal partido, ele pertence a que grupo na cidade? Ele está ligado a quem? Qual a história dele? Quem acompanha ele? Né? É assim mesmo. Esta é a lógica da eleição municipal. Eu não estou dizendo que o apoio do Bolsonaro ou do Lula prejudica. Eu só estou dizendo que não é decisivo. Né? O eleitor vai escolher pelo que o candidato representa na cidade. O que o prefeito está fazendo na cidade, o que o candidato da oposição está prometendo. Porque tem uma coisa que é fundamental também numa eleição. Ninguém ganha eleição sem promessa. A promessa sempre é criticada, né? Só que o eleitor precisa da promessa para saber quem ele escolhe. Sim. Porque senão seria muito fácil. Vote em mim porque eu sou bem intencionado. Ó. De bem intencionado. Bem intencionado tem muita gente, e aí? Ou então porque eu sou mais preparado. Não, mas o que preparado você pra já quê? fez? Exatamente. O que você vai fazer? Voto é uma aposta no futuro. O candidato precisa dizer claramente ao eleitor quais são as suas propostas. O que ele pretende fazer caso ele seja eleito nas mais diferentes áreas. O eleitor não vai dar o voto para o candidato que não assumir compromisso com ele. Sim. E se depois de eleito, o prefeito não cumprir aquilo que prometeu, não terá segunda chance. O eleitor não erra 2 vezes seguidas. Não. É difícil. Exatamente. Edinho, até entrando nesse assunto, né? Assim, na sua análise, qual você acha que vai ser a diferença da campanha de 2020 para essa agora de 2024, olhando, né, o cenário atual do Brasil na política? Olha, é inegável que o Brasil vive, quando a gente fala nacionalmente, o Brasil vive um acirramento ideológico, uma polarização política. Isso é inegável e incontestável. Tá? Agora, o que eu vejo, eu vou dar o exemplo da cidade de São Paulo. Há uma tentativa de polarização que é mais estratégia dos protagonistas do que um desejo do eleitor. O eleitor quer discutir São Paulo. Sim. O eleitor não quer discutir Brasil em São Paulo. Mas os protagonistas até agora querem forçar uma polarização. Que os números hoje já mostram que há uma incoerência nisso. O eleitor vai votar no prefeito Ricardo Nunes se ele reconhecer virtude na gestão do Ricardo Nunes. Se ele entender que o prefeito Fez alguma coisa. está fazendo alguma coisa positiva ou ações positivas. Se a avaliação do eleitor paulistano for de que o saldo da administração do prefeito Ricardo Nunes é negativo, vai favorecer diretamente ao seu principal oponente, que no caso é o Guilherme Boulos. E aí, é claro que dos dois lados você tem eleitores mais fidelizados. Para essa parcela mais fidelizada, mais fiel, o componente ideológico faz sentido.
Então, tem uma parcela do eleitorado do Boulos que pode... Ricardo Nunes pode pintar as ruas de São Paulo de ouro, mas ele não vai votar em outro candidato que não seja o Boulos. E a mesma coisa para quem é anti-PT ou é anti-esquerda. Mas só que essas parcelas, elas representam uma parte do eleitorado e não a totalidade do eleitorado. E essa parte que faz essa reflexão menos ideológica e mais pragmática de quem é o melhor gestor, quem pode ser o candidato mais preparado, ela que decidirá a eleição. Então eu acho que há uma expectativa muito grande de polarização, mas que não se confirmará na prática da eleição, no dia a dia da eleição. O eleitor vai escolher e vai tentar escolher, na visão dele, o candidato que melhor se conectar com a sua realidade local. O candidato que mais demonstrar conhecer os problemas reais do seu dia a dia. Então, assim, você acha que, por exemplo, o pessoal não vai muito para esse é do lado do Lula, esse é do lado do Bolsonaro, esse é mais quem é a pessoa e quem ela está fazendo na cidade, ali no caso. É o que eu acho. Sim. Eu acho que realmente faz sentido. Não, eu acho que o candidato que acreditar que vai ganhar a eleição porque tem o Lula ou o Bolsonaro de cabo eleitoral, Pode esquecer. mesmo pegar uma cidade, olha, mas a cidade votou em massa no Bolsonaro. Mas se o candidato do Bolsonaro, apoiado pelo Bolsonaro na cidade, não conseguir despertar admiração, inspirar confiança e otimismo no eleitor, ele não vai votar apenas por conta do Bolsonaro. Se fosse assim, o Ricardo Salles, pré-candidato, que era pré-candidato a prefeito de São Paulo, do partido do Bolsonaro, não teria saído da disputa. Sim, exato. Porque o Bolsonaro, quando faz um movimento de apoio ao atual prefeito de São Paulo, é porque ele também avaliou que a chance do Ricardo Salles ganhar era menor. Sim. Né? Então, é isso. As pessoas às vezes idealizam uma situação que não corresponde aos fatos, à realidade. Deixa eu só... Só mandar um abraço pro pessoal que tá aqui, Tá ó. bom, vamos lá. É a Max Bússomo, tá por aqui, ó. Max. Edinho é um dos maiores estrategistas de SP. Parabéns pela entrevista. Obrigado, Alex. Grande jornalista, grande amigo. Pessoal do Portal On aí. Portal On. Obrigado pela audiência qualificada, aí, hein? tá Parabéns, Portal On tá por aqui, ó. Tem gente nos acompanhando dessa vez, né? Fernanda Filippini também aqui, falando, a oportunidade de mostrar o caráter, né, que a gente tava falando. Show de conhecimento, Fernanda Filippini falando legal, também. Obrigado, abraço. Então, esse ano, a gente fala que a cidade fica empolvorosa, né? Mexe com a cidade inteira, de política, vereador, e que aí você quer saber quem vai ser os candidatos, quem não vai. Aí começa os buchichar, quem vai ser o prefeito? Nossa, mas o cara vai sair? Ah, não sei, mas quem que é o vice dele? Ah, o vice dele ninguém sabe. Aí começa. Esse ano é um ano assim que mexe muito com a cidade, né? Mexe. Eleições municipais mexe muito com a Principalmente cidade. aqui, né? Que é cidade pequena, né? Fica algo diferente. É tudo parente aqui. Sim. Todo mundo parente. Aqui Sim. os dois são parentes, todo mundo é parente. Eu sou parente da Fátima, eu sou parente do Dedé, olha só. É uma parente vai. cidade aqui. Eu quero fazer uma pergunta agora. Pensando aqui no histórico das eleições da nossa cidade. Teve um candidato, né? Teve um prefeito que se reelegeu de forma consecutiva, né? Que foi o Marcelo Capellini. E o outro é Cláudio Alves de Menezes, que se reelegeu com intervalo. Porque você seria por conta eu não sei porque eu não estava nessa época ali, mas será que as pessoas não estavam satisfeitas? Porque não tem um histórico de reeleição assim forte na cidade. É difícil. Seria por conta disso? Ou será que apareceram pessoas com promessas diferentes que brilharam os olhos? Daí, tipo, vamos abandonar o atual prefeito para eleger outro? O que você acredita que aconteceu aqui em Arthur Nogueira? Olha, é importante a gente lembrar que a reeleição ela começa a partir de 98 para presidente da República, porque não tinha reeleição. Não tinha. Então, assim, na época do Cláudio, ele teve um mandato, intervalo, né? Aí obrigatoriamente ele não pôde,
tinha que sair, esperar 4 anos para se candidatar novamente. Entendi. Então a reeleição foi aprovada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito presidente da República em 94, e depois a reeleição é aprovada no meio desse mandato, e a primeira reeleição para presidente é na eleição de 98. Ah, entendi. E para prefeito em 2000. Ah, entendi, porque é algo recente, né? Então de 2000, a partir da eleição de 2000, aí tanto para prefeito, governador e presidente da República, você tem eleições com reeleição, com a possibilidade de reeleição. Eu sempre acho que, é claro que ter a caneta na mão, né, estar no exercício do cargo, facilita muito. Com porque certeza. a oposição, ela vive de expectativa. Ela vive da expectativa do erro. A oposição vive da expectativa do erro do prefeito. Sim. Se o prefeito não errar, ou não errar tanto, Errar vai errar. Não errar é tanto. Todo mundo difícil. erra, né? Porque ninguém é perfeito, Não, naturalmente. sim, Na vida, como em qualquer segmento, você tem o que deve prevalecer é o saldo. Você avalia. O saldo é positivo? Eu tenho mais motivos para aprovar a atual administração ou para criticar? Isso é importante. O eleitor faz esse raciocínio. Não subestime o eleitor. Eu digo que se a gente puder abrir o voto, pegar um voto na mão, se a gente pegar um voto na mão e abrir esse voto e ver do que esse voto é recheado, nós vamos descobrir que ele é recheado de razão e emoção. Não é só razão e não é só emoção. O eleitor não vota no mais preparado apenas. Porque eleição não é vestibular. Eleição não é processo seletivo. Eleição não é concurso público. Não é quem acerta mais questões. Não é o candidato que mais conhecimento tem nas mais diferentes áreas. Eleição ganha quem tem mais voto. E voto você conquista quando você ganha a confiança do eleitor, Sim. o respeito do eleitor, a admiração do eleitor. Então é necessário entender isso, que quando você vai avaliar uma administração municipal, a tendência, você vai falar, mas o prefeito prometeu isso e não cumpriu. Ah, mas ele fez isso. Vamos colocar na balança, né? Vai colocar na balança. Nenhum prefeito realiza 100% do que promete. É muito difícil. Não tem como. Mas quando ele aproxima de tudo que prometeu, quando ele consegue executar muitas coisas ou resolver problemas, eu sempre digo que a melhor estratégia eleitoral é aquela que apresenta soluções para novos e velhos problemas. Quando o candidato, quando consegue mostrar o que ele vai fazer e depois no exercício do cargo ele faz mais do que a expectativa, a chance dele ser reeleito é muito maior. Então o eleitor ele tem essa capacidade. E a oposição, ela vive da expectativa do erro, porque se o eleitor perceber que a administração vai bem, não é perfeita, mas vai bem, é difícil ganhar do prefeito, né? Do prefeito no cargo, do governador, do presidente. Do atual, você disse. O eleitor, ele muda quando ele está muito insatisfeito. Tá cansado daquele... Ou com algumas características. Tem muitos candidatos. Vamos lá, também tem isso, né? Exatamente. Tem muitos candidatos e divide os votos. Então, assim, existem características de uma eleição para outra. As pautas eleitorais mudam a cada 4 anos. Não adianta os concorrentes à eleição municipal desse ano apresentar propostas de problemas que eram de 4 anos atrás. É preciso entender quais são os problemas atuais da cidade, né? E mesmo o prefeito que está no cargo, ele tem a oportunidade na eleição de mostrar o que ele fez nos últimos 3 anos e meio, e ao mesmo tempo ele precisa sinalizar o que ele vai fazer.
E lembrando, né, uma coisa muito importante, as pessoas também querem resultados rápidos no momento. Existem processos que são um pouco mais demorados. Se você, vamos ver uma obra, uma construção, por exemplo, tem que construir uma nova creche. Tá, vamos lá. É só você chegar e falar, aqui que eu vou construir. Trazer os tijolos e começar a construir. Não é assim. Vida pública é diferente. Você tem que ir lá, fazer a desapropriação da terra, ver certinho. São várias etapas. São várias etapas para chegar até nisso aí, né? Com certeza. As pessoas acham que, mas não fez. Que é fácil, né? Mas não é tão simples assim. Não é só chegar e começar a construir, por exemplo. Tem etapas a serem cumpridas. Às vezes pode ser que não dê tempo até terminar aquele período que ele está no poder também. Existe isso, né? Com certeza. Existem ações que são mais rápidas, ações que são de médio prazo e de longo prazo, né? Não dá também para um prefeito, seja ele de qualquer cidade, uma cidade pequena, média ou grande, colocar a culpa sempre na burocracia. Não, né? Sim. Então, assim, ele tem que ter agilidade administrativa. Agora, existem projetos que são mais demorados. Existem projetos que são mais rápidos. Então, uma administração ela tem que ter essa capacidade. O que não dá, eu sempre... está no livro X da eleição. Não dá para perder tempo lamentando e explicando o que não fez. O eleitor não tem paciência de ficar ouvindo lamentações, lamúrias, o porquê não. Ele quer saber o que você está disposto a fazer. Mas eu não fiz isso porque... Então, candidato que chega para o eleitor e fala assim, olha, eu não vou prometer nada porque eu não sei o que eu vou conseguir fazer. Então tá bom, obrigado. Já chegou perdendo, né? Mas eu sou sincero. Não, você não sabe o que você está falando. Porque o candidato precisa, quando ele decide entrar na vida pública, ele tem que entender como funciona o mandato no legislativo, o mandato no executivo. Ele precisa conhecer a cidade, ele precisa conhecer os problemas da cidade. Então não dá para chegar lá e falar assim, vote em mim porque eu sou o mais preparado. Tá. Do quê? Cadê os projetos? Exatamente. Do quê? Vamos falar agora, seu Pedro, do Edinho escritor. Vamos lá. Isso Edinho mesmo. escritor. De onde veio a inspiração para começar a escrever? Como é que foi esse processo? Você acordou um dia e falou, não, eu vou começar a escrever. Como é que foi isso aí na sua cabeça, assim? Esse momento, né? Olha, eu gosto muito de comunicação, gosto de falar de comunicação e, naturalmente, como jornalista, gosto de escrever. Então, eu já estou no meu terceiro livro. Então, eu lancei o terceiro livro, que foi o X da Eleição. O primeiro foi Comunicar com Estratégia Faz a Diferença, em 2014. O segundo, Xadrez Eleitoral, voltado já especialmente para o marketing político, que foi lançado no final de 2021. E agora o X da Eleição. Eu sempre tento transformar em palavras as experiências que eu acumulei no dia a dia. Eu acho que é importante compartilhar, até para que outros profissionais possam concordar ou não. Eu sempre coloco as minhas convicções em cima das experiências que eu vivi, e o conhecimento ele é transmitido dessa forma. Então eu gosto de discutir jornalismo, discutir comunicação, estratégias. Então, para mim, sempre é um prazer, uma imensa satisfação, além do trabalho no dia a dia, também ter a oportunidade de imortalizar por meio das palavras aquilo que eu vivi profissionalmente. Certo. E quem deseja adquirir alguns dos seus livros, onde que eles estão disponíveis? Onde vão? Onde dá para comprar os seus livros? Nas plataformas online, na Amazon, também na editora Serifa, na plataforma online, que é a editora Serifa, que editou o livro, Serifa, Serifa. Então, na Livraria Leitura em Campinas, onde ocorreu o lançamento. Que bacana. Os outros também estão disponíveis lá. Também. Muito bom. E quem quiser também me seguir nas redes sociais, @EdinhoBafi.
Dinho Baf. Edinho Baf. Porque eu compartilho muitas dicas, estratégias. Então eu vou compartilhando. Quem gosta do tema, da política, tem ali um espaço de conexão com o marketing político. É sempre bom entender sobre política, né? Para quem é eleitor, para quem quer se candidatar, política é um assunto necessário, né? Para todos nós. Com certeza. E hoje temos aqui com a gente temos Celso Lauro. Celso Lauro tá aqui. O estúdio tá lotado de gente, seu Pedro. Gente, vocês não têm noção de tanta gente que tem aqui. Tem o Henrique, hoje aqui tá. O Henrique tá ali, quebrando jogar pro chão. Celso Lauro, que é prata da casa, mas é um craque, e é um craque da comunicação, né? Celso Lauro Olha, o rapaz, meu. Evoluiu, se estragou o rapaz, meu. Não, é um craque. Quem viu Celso Lauro. Outra pessoa. É outra pessoa, meu. Nossa Senhora. Não, excelente profissional. Eu nunca vou esquecer dele. Ele casou no dia do meu aniversário. Aí, seu Pedro. Nunca vou esquecer. Já tem uma ligação aí, ó. Tem uma ligação com ele. Ele foi casar no dia do meu aniversário. Pelo amor. Olha só, esse é o Celso Lauro. Celso Lauro. Isso mesmo. Grande Celso Lauro Show. Celso Lauro Show. Agora é um show, meu. É um show. Celso Lauro. Temos aqui também Henrique, seu Pedro está ali, né? Discreto, derrubou o celular. Derrubando o telefone pro chão. Tá tudo certo no celular? Não tem plateia, tá tudo certinho. Não tem jogo hoje, não, Henrique. Não tem Henrique jogo hoje. Henrique, que é craque na reportagem, e agora tá do outro lado do balcão, né? Ali na assessoria de imprensa, vivendo diariamente os desafios dessa área tão desafiadora. Tá faltando aqui só o Wagner Luan. Que não é preguiçoso, seu Pedro. Ele deve estar jantando agora, comendo arroz, feijão e ovo frito, que ele gosta muito. O Wagner Alexandre também mandando um abraço aqui. Wagner. Parabéns pela entrevista, um grande amigo, um profissional de mais alto garbo e elegância. Grande Edinho Baf, muito bem. Grande Wagner, um profissional que nós já trabalhamos muitas vezes juntos. Tem um carinho enorme, um forte abraço. Legal mesmo. Wagner Alexandre. E queria até comentar que a nossa live hoje foi um sucesso. Você viu quantas pessoas por aqui? E o povo clama. Quem vai ganhar, Débora? Vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio. Quem vai ganhar, Mais de 120 pessoas nós atingimos hoje, hein? Vamos lá aos sorteios. Quem vai ganhar, Débora? Vamos sortear. Quem vamos sortear, Débora? Eu quero saber o que nós vamos sortear. Vamos sortear, vamos lá. Vamos falar aqui pro pessoal rapidinho quais serão os sorteios. Agora ficamos especialistas. A primeira vez ficamos 1 hora aqui para Seu Pedro, vivendo e aprendendo. 1 hora para tentar. Foi 2 para conseguir. Não há nada nessa vida que não dá para aprender, né, seu Pedro? Agora tudo muda, sim. Agora em 2 minutos resolve o problema. Jovem. Exatamente. Vamos lá. Os prêmios: uma lavagem de edredom na Laundromat. Laundromat, amo Laundromat. Um almoço na Flowers e Chocolate. Não foi embora, seu Pedro? Ainda não. Ainda não. Falou que embora, não vai, tá bom, tá por aí. 10 esfirras na Marques Lanchonete Pizzaria. Muito bem. 2 churros. Oh, meu Deus, enrosquei aqui. No Didi Churros. No Didi Churros. Isso. Um presente da Agropecuária do Juninho. Isso. Um hambúrguer da Lagábia. E 2 cartelas da Ação Entre Amigos. Então teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prêmios. 7 prêmios. Vamos lá, jovem. Comece os sorteios. Comece o sorteio. Atenção. Que rufem os tambores. Rufem os tambores. O André Meng falou se você é o ursinho panda. O churrasqueiro. De Cosmópolis. É o panda? Você é o pandinha? Entendi. É ele mesmo, André Meng. Ele tá com saudade do motel. Seu Pedro. Ele pegou um motel. Deve estar querendo ganhar, ué. O motel tá em reforma agora. Vamos ajudar seu Pedro a acabar com os vazamentos. Vá lá, gaste dinheiro. Vamos acabar com os vazamentos, seu Pedro. Agora, semana que vem, vamos inaugurar um novo espaço. Kids aqui. Olha só. Um novo espaço Kids vai ser inaugurado aqui. Demais pra nós, Pedro. Já conta aí, velho. Eu vou contar? Conta. Não posso contar ainda. Então tá reformando. Pronto, jovem. Posso lá, vamos lá. Você tá vendo que rapidez dessa menina? Olha só, primeiro quem ganhou uma lavagem de edredom na Laundromat foi o nosso amigo que sempre participa aqui com a gente. Quem foi? Vamos lá, André Meng. André Meng. Muito bem. Segunda ganhadora, um almoço na Flowers e Chocolate, Isabela Ramos. Muito bem, Isabela.
Agora 10 esfirras na Marques Lanchonete Pizzaria, Rafael Tetzner. Muito bem. 2 churros do Didio Churros, Débora Brugnani. Muito bem. Everton Ezequiel ganhou um presente da Agropecuária do Juninho. Um hambúrguer da Lagábia ficou para Solange Ridolfi. E a Camis Oliveira foi a ganhadora de 2 cartelas da Ação Entre Amigos. As cartelas de Ação Entre Amigos vão ser retiradas no dia. Ah, somente no dia. Quando vai ser o dia? O dia 24. Qualquer dúvida, chama a Débora, gente. 24 de março, às 15 horas, lá na rua 24 de outubro, número 1452, Salão de Festas, atrás da Escola Cardona. Tá vendo só? Ação Entre Amigos. Ação Entre Amigos. Muito a bom. favor do lar renascer. Isso Muito bem. mesmo. Seu Pedro, eu vou ficando por aqui. O senhor vai despedindo aí que eu vou pro lado de lá. Você vai lá. Tchau, muito obrigado, Edinho, Eu que pela agradeço, entrevista. obrigado. Agradeço. Eu vou pro lado de lá, seu Pedro, agora com o senhor aí que despede. Vai. Vamos despedidas. Seu Pedro vai despedir é mais de uma hora agora. Eita, eu aqui é rápido, vou aqui começar a despedir. Primeiro, a Débora. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada ao Edinho, que veio aqui compartilhar muita informação importante com a gente. Essa live ficará gravada, então, muito obrigada a mais de 120 pessoas que participaram com a gente. Você aí que assistiu, gostou da entrevista, mande para as pessoas que você conhece, para que elas assistam também. Muito obrigada ao seu Pedro, que esteve com a gente, Dedé, o Celso, também ao O Henrique, que esteve aqui presente com a gente. Todo mundo que ganhou aí o sorteio, depois me mande mensagem. Eu vou deixar lá no meu Instagram certinho quem ganhou. Então, E é isso, muito obrigada e até daqui 14 dias. 15 dias. Agora Edinho se despede. Olha, Edinho. Isso mesmo. Agradeço o convite, Pedro, Débora, a todos que ouviram essa entrevista. Espero que tenha compartilhado aí algumas informações que possam fazer a diferença. Muito importante. Muito importante. Na escolha do candidato, né, que esse é o principal objetivo. Todo candidato busca o voto e o voto está com o eleitor. Então, precisa entender o candidato, como funciona a cabeça do eleitor. E eu quero fazer um convite especial, porque no dia 25 de abril, em Campinas, eu realizo o treinamento de comunicação intensivão eleitoral. Tá vendo, Débora? É uma oportunidade para que todos que tenham interesse nesse desafiador universo da comunicação política e eleitoral, neste ano, que é o ano de eleições municipais, uma oportunidade de ter acesso a novas tendências, novos aprendizados. O intensivão eleitoral contará com a participação de profissionais com muita experiência no mercado, como Renato Dorgan, Maíra Recchia e Marcelo Natali. Então aproveito a oportunidade para convidar quem tem interesse a participar. Tem site. Tem o site, diz o site. www.intensivãoeleitoral.com.br. Acessa lá, veja a programação completa. O evento acontecerá no Hotel Mercury em Campinas e certamente será uma oportunidade extraordinária para quem quer fazer a diferença nas eleições municipais deste ano. Afinal, 2024 chegou e a chapa vai esquentar. Já tá quente, você não imagina. Daqui a pouco tá fervendo. Já tá pegando fogo, mano. Mas é isso aí, meus caros clientes, meus caros amigos. Daqui 15 dias estaremos de volta com Pedro Cotrim Convida. E vamos ver quem que vamos trazer, né? Isso mesmo. No caso aqui, já tem alguns nomes aí na lista. Tenho. Né? Então, boa noite a todos e até daqui a 15 dias. Isso mesmo. Tchauzinho, muito obrigada. Tchau. Obrigado a vocês. Dedé, tchau.